1975 a 1985 foi um momento muito difícil aqui no Brasil, porque estavam boa parte da nação reagindo já ao poder militar e as forças políticas e as entidades nacionais de todas as matizes já estavam pressionando o governo militar para que o Brasil retornasse ao período da democracia. E quem tomou a iniciativa de se estabelecer posição contra essa situação foram os advogados brasileiros. Eles tinham a missão constitucional de defender os direitos humanos. De forma que eu poderia associar Maurício Corrêa como ministro da Justiça, como senador constituinte, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas uma coisa que eu sempre valorizei na minha vida, na minha observação, foram as manifestações de coragem pessoal. E essas manifestações de coragem eu senti várias vezes em Maurício Corrêa. Não que ele não tivesse medo das consequências, mas exatamente a coragem só tem aqueles que tendo medo, precisam dela para enfrentar o perigo. Ele nasceu numa cidade que nem tinha no mapa. Quando ele foi ministro da Justiça, que ele conseguiu incluí-la no mapa, que se chama São João do Manhuaçu. Manhuaçu é uma cidade grande. Então, assim, era uma família humilde. Tem uma foto dele na casa da mamãe, ele tomando banho de bacia. Era bacia mesmo, né? Foi parteira, parto dentro de casa. Então, assim, com muita restrição. Ele contava muitas histórias da infância dele, que ele teve uma infância muito difícil, com muitas dificuldades, entendeu? Que ele tinha pouca roupa, pouca comida, ele era o quinto filho, né, de 6 filhos. Ele sempre destacou isso. Ele teve muita dificuldade na infância, a família era de condições pobres e ele teve que lutar muito no início. Inclusive um fato que ele sempre marcava, que ele lavava até privadas na escola que ele frequentava, etc. e tal, para se sustentar, né? E ele falava também que ele não tinha terno para ir para algum evento. E aí ele lavou banheiro, lavou cozinha para poder ter dinheiro para comprar o terno para ir para um evento. Teve uma época que o meu avô trabalhava em estação de trem. Ele recebia o trem. E o meu pai e o meu tio, que hoje mora em São Paulo, Mauro, eles vendiam café no trem para os passageiros, vendiam queijo, essas coisas bem em Minas Gerais. A minha avó conta que desde muito pequena ele falava nisso, né, que ele queria ser advogado. E eu não sei de nada, de outra carreira na vida dele que não tenha sido essa, que ele não quisesse. Ele fez vestibular, o único que eu sei, para o FMG, passou. Assim que se formou, veio para cá, para Brasília. Foi aproximadamente em 1964, plena época revolucionária,
que eu tive os primeiros contatos com o Maurício. Nós éramos companheiros de Lions e éramos procuradores autárquicos, tanto eu como ele. E nesses primeiros contatos logo houve uma certa empatia entre nós dois e ele me convidou para participar do escritório dele. Ele abriu esse escritório, ficava aqui, ele ficava nessa sala. Ele sempre pleiteava ser presidente da ordem e nunca conseguia. Até que um dia ele conseguiu. Ele foi para a OAB, né, foi presidente da OAB durante 8 anos, né, consecutivos. E com isso ele adquiriu muita conhecimento e fama. E tudo isso foi durante o período da Revolução, né? Então o Maurício ficou conhecido muito e defendendo presos políticos, etc. e tal, e sempre à frente desses movimentos. Ele lutou para conseguir um terreno que é hoje onde está a sede da ordem, né? A OAB, ela atendia no tribunal, se eu não me engano até era o 7º andar do tribunal, tinha 2 saletas pequenas lá, a sala de reuniões era a sala do Ministério Público, que emprestava para as reuniões dos advogados, não tinha nada, mas foi tijolo por tijolo acompanhado pelo Maurício. Muito marcante. E teve uma época, mais ainda, que quando ele defendeu, né, o estado de emergência aqui em Brasília, que o general Newton Cruz quis invadir o prédio da Ordem dos Advogados, que ele tem aquela foto histórica, que ele deu os braços com os advogados. O presidente Figueiredo fez publicar um decreto criando aqui em Brasília, no Distrito Federal, uma zona de emergência. E o general Newton Cruz, que era o comandante do Planalto, né, comandante militar do Planalto, recebeu a credencial para ser, autorização para ser o executor dessa ordem de manter o Distrito Federal na situação de área de emergência em que os direitos humanos, os direitos individuais ficariam em suspenso. E ele, num ato extremamente arbitrário, fechou a ordem. Fechou a ordem e como se pudesse simplesmente calar a voz dos advogados. E o general Newton Cruz, com um bando de cavalo do lado de fora, tentando... Isso foi o quê? Fim dos anos 70, acho eu, começo dos anos 80, época de anistia, aquela coisa de vai fazer uma abertura, não vai, governo militar. Foi nesse momento que Maurício Correia, que estava no 4º andar do prédio, ele disse, eles estão lá no térreo, então vamos baixar, vamos descer do 4º andar. Desceram pelas escadas e se posicionaram para brecar a ação da Polícia Federal. Maurício Correia, que era o presidente da OAB, né, alcançou o respeito do Brasil inteiro, porque ele passou a simbolizar a resistência democrática, a coragem dos jovens advogados em luta pela mudança do país. Ele não tinha medo nenhum. Maurício era um homem lutador e eu confesso que várias vezes até me assustei, né? Mas sempre acompanhei ele, nós ficamos muito ligados, muito amigos durante anos e anos. E ele se filiou ao PDT e resolveu concorrer à vaga do Senado.
E foi por conta de toda essa trajetória dele, essa trajetória na advocacia, que ele conseguiu se eleger a senador. E foi assim uma votação enorme, né? Quando ele se lançou a candidato a senador, a perspectiva dele não era assim. Ele tinha vontade, força de ganhar, mas achava que seria difícil, né? Gente, era uma campanha que não tinha muito recurso financeiro, né? Lembro muito da campanha dele, trabalhei no comitê dele, ele saindo e indo fazer comício. E no fim foi uma surpresa. Maurício teve uma votação consagradora como senador. E daí o sucesso dele político foi muito grande, né? E eu tenho um grande orgulho do meu pai ter sido um constituinte, um senador constituinte, mas o primeiro senador constituinte do Distrito Federal. Foi muito legal, foi uma época muito boa, muito boa. Ele deve ter ficado uns 7 anos, e aí depois ele foi para o Ministério da Justiça, né? Aí ele foi trabalhar com o Itamar Franco, né? O Itamar Franco entrou, né, por conta do impeachment do Collor, e aí ele foi o ministro da Justiça do Itamar. E como ministro da Justiça, eu acho que ele ficou 2 anos, e recebeu o prêmio merecido para um jurista de escola e corajoso, que é o de integrar a Suprema Corte do Brasil. Para ser ministro da Suprema Corte, além do notável saber jurídico e a reputação ilibada, eu penso que ainda esse membro da Suprema Corte tem que ter algo a mais, que é coragem. Isso Maurício Correia tinha de sobra. Era um homem valente. Foi muita alegria na minha casa. Eu lembro que a gente veio muita gente de fora, né? Sempre uma felicidade, eu acho, que ser nomeado para a mais alta corte brasileira, né? Isso é uma coisa assim que envaidece. Ele sempre julgava com muita ponderação, muita tranquilidade. Procurou fazer sempre o melhor dele lá no tribunal. Um processo para mim que é um ícone, que até hoje eu recebo homenagem em nome dele, que é o processo, eu não sei o número, um recurso especial, cuja relatoria original era do ministro Moreira Alves. Esse voto do Maurício é um voto emblemático na magistratura brasileira. Uma pesquisa que ele fez das origens das pessoas, da etnia, da origem dos judeus, né? E esse voto ficou nos anais do Supremo Tribunal. Uma pessoa que publicava lá no Rio Grande do Sul livros de cunho nazista. A questão cerne ali que se discutia era se aquele tipo de publicação teria ou não um cunho racista. O ministro Moreira Alves disse que não haveria o cunho racista ali. Aí meu pai pediu vista. Bom, baixou a comunidade judaica inteira aqui, né? Inteira, por conta dessa vista. E esse voto é um voto muito bonito, muito interessante. Todos os homens que habitam o planeta, sejam eles pobres, ricos, brancos, negros, amarelos, judeus ou muçulmanos, fazem parte de uma única raça, que é a espécie humana ou a raça humana. Não importa se você tem origem africana, asiática, indígena, a raça é humana mesmo, né? É uma decisão que orgulha a Suprema Corte do Brasil, e nós brasileiros que somos contra a discriminação. Tem até um livro, tem até uma publicação. Foi o mais importante. Mas que eu lembro que ele falava muito, perguntava muito. Eu lembro que ele estudou muito para esse caso, muito, muito mesmo. Foi assim, mais de mês fazendo pesquisa, fazendo um monte de coisa. Fora isso, o Maurício tinha uma admiração profunda por tudo que era judeu. Ele conhecia histórias judias. Uma vez nós estivemos juntos em Pernambuco
ele me levou para visitar lá a primeira sinagoga judia do Brasil, que foi em Pernambuco, que depois teve que ir para Nova York. E quando ele foi a Nova York, ele foi lá visitar os túmulos com nomes brasileiros, etc. e tal, sabe? Uma coisa assim que mexeu profundamente com meu pai, assim, no Supremo Tribunal Federal, que eu acho que foi, assim, que tirou ele do prumo dele, foi porque ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal aos 69 anos. Ele atingiu o ápice da carreira dele aos 69 anos. E ele conseguiu ficar na presidência do Supremo Tribunal Federal 11 meses. E eu me lembro em que para ele aquilo era muito sofrimento, porque ele falava assim, eu vou fazer 70 anos e eu vou deixar de ser presidente do Supremo, porque eu vou fazer 70 anos. E para ele falava assim pra gente, eu lembro muito disso, dessa inquietude dele, porque ele falava assim, meu Deus, no auge da minha sanidade, do meu vigor, do meu poder de decisão, né? Eu tô super bem, eu tô com saúde, né? E meu pai entrou na vaga do Paulo Broussard, que era gaúcho, ficou 10 anos no Supremo, 10 ou 11, saiu na presidência do Supremo, e quem o sucedeu foi o professor Eros Grau, que também é gaúcho. O Maurício continuou o pique de sempre, trabalhava muito, ele não comparecia todo dia no escritório, estava sempre trabalhando, sempre realmente trabalhando, e eu, várias causas às vezes me procuravam, eu encaminhava para eles, o Maurício atendia na hora e ia para lá, para o tribunal, fazia sustentação, falava com o ministro e tal. Uma das preocupações de Maurício Correia, na vida dele, desde o tempo de advogado, foi o de defender os direitos humanos. Eu me lembro que ele sempre foi um defensor muito grande do Estatuto da Criança. E chegou a discutir comigo quando eu achei que a maioridade devia ser aumentada, né? Ele era intransigentemente contra nisso. Maurício Correia tinha essa preocupação, ele tentou por várias vezes o aperfeiçoamento do Código de Processo Penal e depois do Código de Processo Civil, que eram da época de 1973, do regime militar. Se preocupava também com o atendimento à defesa das pessoas necessitadas, que não tinham como contratar um advogado. Ele era um cara muito bom, ele gostava muito de fazer o bem, só que ao mesmo tempo ele tinha que ver que as pessoas estavam de boa fé com ele, entendeu? É aquela história, né? Ele procurava ajudar de uma maneira, sem questões financeiras. Acima de tudo, ele acreditava na parte boa do homem, do ser humano. Ele tinha isso, né? Então ele era uma pessoa humanista. O lado pessoal do meu pai era um lado muito bacana também. Ele era muito generoso, muito carinhoso, tinha muita preocupação com o outro, sabe? Essas questões sociais mexiam muito com ele. Era uma figura muito interessante, sabe? Curiosa, muito curiosa. Tinha uma coisa que ele tinha, era interessante, agora foi me lembrar, um medo de viajar danado, de avião. O Maurício tinha um medo de avião que era uma coisa incrível. Um dia ele saiu daqui com a família toda para ir a Belo Horizonte, que ia ter uma festa lá, uma festa de família. Quando o avião está começando a taxiar, o Maurício deu um desespero. Levantou e gritou para pararem o avião, porque ele tinha horror. E era uma coisa curiosa, porque isso eu observei com várias viagens que eu fiz com ele. Ele só viajava em avião grande, de porte grande. Esse, como daqui a Belo Horizonte era um menor, aí ele se apavorou. Mas ele tinha mania de ir para o aeroporto, ficar lá vendo decolar avião. E tinha mania de ver a mecânica do avião também, saber o tamanho do avião, como é que era o avião.
chamava aeromoça, porque ele queria saber todos os detalhes do avião. Ai, eu tenho 1 milhão de recordações do meu avô. No sítio, querendo levar a gente sempre pro sítio. Vamos pro sítio, vamos pro sítio. Eu nunca fui muito de ir pro sítio, de ficar a cavalo, não sei o que, então eu ficava do lado dele, enchendo o saco dele. E ele, então tá, vambora. Aí botava a gente dentro da caminhonete, ia cantando umas músicas muito engraçadas. Maurício era apaixonado pelo sítio dele, né? Apaixonado. E eu exatamente o contrário, detesto. E ele toda vez queria me levar para lá e eu sempre fugindo, né? Preferia jogar meu tênis aí do que ir para lá. Mas ele realmente tem uma adoração, ele gosta da vida rural. O sítio tem meu nome, chama Sítio Cláudia. E minhas meninas são loucas, minhas meninas montam a cavalo. Eu lembro que quando eu era criança, eu ficava dando milho pra galinha. Eu nunca consegui entender a graça que ele via nessas coisas, né? Tinha a horta e a tal da vaca que ele gostava de ver no pasto. O hobby dele era esse, ele adorava essas coisas. Ele gostava muito de viajar, né? Depois que ele se aposentou, a gente sempre fazia uma viagem, assim, em janeiro, a família toda. Era a última viagem que a gente fez, nós fomos todo mundo para o Caribe e logo depois a gente voltou, não deu nem um mês, ele morreu. E nos últimos 10 anos, ele só viajava com a gente. Ele começou a ir de avião porque a gente ia. Tem até uma coisa assim engraçada que nós fizemos uma viagem em janeiro, papai faleceu em fevereiro. E aí ele fez, né, aquele procedimento do marca-passo e ele contou um caso, não sei se a Flávia estava na hora, que ele pensou que ele estava com medo de ir na viagem, a gente tinha ido para os Estados Unidos, que ele estava com medo de ir, mas que ele pensou o seguinte, não vou ficar aqui sozinho não, vai que esse avião cai e eu perco minha família, morre todo mundo, eu não vou ficar aqui sozinho de jeito nenhum. Mas infelizmente quem foi ele, né, 2 meses depois. Me deixa muita saudade, muita. Sinceramente, eu sinto muita falta do Maurício. Foi um amigo que foi destacado, né? Quando ele morreu, eu vi que a missão dele aqui estava cumprida. Ele tinha deixado o que ele queria deixar, entendeu? Que vale a pena você lutar pelo que você acredita. Não vou nem falar da parte de política, de legado, dessas coisas, mas assim, de um homem bom, de um homem que ajudava tanta gente, que assim, depois que ele faleceu, que a gente descobriu, ajudou a família dele pra caramba, que a família dele era uma família muito humilde. O exemplo que fica é de um homem inteligente, de ter feito coisas boas, de ter feito a vida ter valido a pena, né? Eu queria que Deus tivesse dado mais tempo, sabe? Porque é uma falta que eu sinto dele, tão grande. Acho que ele podia ter ficado mais. Viveu e morreu muito mineiro, e muito ciumento, e muito machista. A minha mãe fala, eu casei num sábado de carnaval e enterrei meu marido num sábado de carnaval. Minha mãe, ela era muito dependente dele, né? Era uma mulher que vivia meio que por conta dele, assim. E ela sofreu demais, assim, a falta do meu pai. Acho que ela sofre muito até hoje, porque ele era muito absoluto, né? Meu pai era uma pessoa que coordenava muito, mandava muito, né? Então, de repente, você perde esse porto seguro na sua vida, né? Eles se conheceram em Belo Horizonte, eu acho que foi no clube. Tinha uma coisa chamada DCE, Diretório Central dos Estudantes. E a minha mãe era uma mulher muito bonita, ela era a Miss DCE. E teve um baile. Ele achou ela muito bonita, minha mãe era uma mulher muito bonita. Ainda até hoje eu acho a minha mãe muito bonita. Ele tirou ela para dançar e eles se conheceram assim. E eles se casaram, né? E vieram para Brasília. E Maurício Correia foi um homem que se adaptou muito a isso, a essa cidade
que no início, quando ele veio aqui, não passava de um vilarejo ainda. E aqui ficou, ele se apaixonou por esta cidade. Adotou Brasília como cidade dele. Ele nunca quis sair daqui, nunca quis. Ele sempre falava muito daqui, ele gostava daqui demais, né? Ele se considerava daqui. O grande amor dele é Brasília, não era Minas, não. É um homem que realmente marcou a cidade, né? E tinha um relacionamento muito grande com os netos, né? Ele tinha adoração profunda pelos netos, Maurício. Os netos eram a vida deles, né? Ultimamente. Uma coisa que eu levo para sempre, assim, de ser herói mesmo, assim, até por tudo que eu sei que ele fez, tudo que ele viveu, que ele conseguiu atingir, ele virou herói mesmo. Eu tenho, assim, ótimas recordações do meu pai, né? Porque meu pai era um homem muito carinhoso, muito protetor. Ele sempre foi muito responsável. Meu pai sempre foi uma pessoa muito correta, muito, né, de apresentar projetos. Ele era teimoso. Ele era, assim, muito convincente. Era muito sisudo. Não era uma pessoa assim... Meu pai não era um homem de uma cara muito alegre. Ele era mais fechado. O Maurício, quando amarrava a cara, era uma cara bem amarrada mesmo. Me lembro porque eu sempre fui mais conciliador e o Maurício era mais atirado, né? Então, vários juízes começaram a ter rixa com o Maurício, raiva, etc. e tal, porque o Maurício exigia e brigava, né? Ele não era um sujeito vaidoso, um advogado que se achasse superior aos outros. Não, ele era um advogado comum, batalhador, que lutava por seus interesses, pelos interesses de seus clientes, mas que defendeu, acima de tudo, os interesses do povo brasileiro pela democracia e pelas liberdades individuais. Meu pai foi uma pessoa que ele foi membro dos 3 poderes. Eu acho legal isso, porque ele foi do poder executivo, do legislativo e do judiciário. Ele era um jurista político, né? Ele gostava dos 2 campos, né? Tanto a política como do judiciário, né? E administrativamente era incrível. Enfim, foi um jurista completo, que Deus nos tirou em fevereiro de 2012 e levou Maurício para longe do Brasil, mais perto da memória do povo brasileiro. Ele prestava serviços ao povo brasileiro sem a preocupação de receber retribuição. Ele era um homem simples, era trabalhador, era de convicções, lutava por seus ideais. E quem faz isso é uma figura da pátria, que luta todos os dias, sempre pensando em melhorar a situação de seus conterrâneos. Essa é a definição que eu daria para Maurício Correia. Foi uma figura da pátria. Ele era um advogado batalhador, defendeu, acima de tudo, os interesses do povo brasileiro pela democracia e pelas liberdades individuais. Então ele era uma pessoa humanista. Meu pai foi uma pessoa que ele foi membro dos 3 poderes. Julgava com muita ponderação, muita tranquilidade. Enfim, foi um jurista completo.
Ele era um advogado batalhador, defendeu, acima de tudo, os interesses do povo brasileiro pela democracia e pelas liberdades individuais. Então ele era uma pessoa humanista. Meu pai foi uma pessoa que ele foi membro dos 3 poderes. Julgava com muita ponderação, muita tranquilidade. Enfim, foi um jurista completo. Se estabelece entre pessoas que estão ligadas por um vínculo, tendo em vista um objeto. E esse vínculo que liga essas pessoas, tendo em vista o bem jurídico, tendo em vista a prestação, esse vínculo surge a partir da ocorrência de um fato jurídico. Ora, se a parte geral do Código Civil disciplina, através de 3 livros, das pessoas, dos bens, dos fatos jurídicos, elementos da relação jurídica, é possível afirmar que o Código Civil, em sua parte geral, disciplina os elementos constitutivos de uma relação jurídica. E na parte especial do Código Civil, o que temos? Relações jurídicas especiais. O livro do Direito das Obrigações cuida de um tipo especial de relação jurídica chamada de obrigação, a relação jurídica obrigacional, em que o sujeito ativo é um credor, o sujeito passivo é um devedor, em que o objeto é uma prestação positiva ou negativa, dar, fazer ou não fazer, que também se completa pelo vínculo jurídico e que também pode ser criada a partir de fatos jurídicos, tanto de um ato lícito quanto de um ato ilícito. Daí o dever de ressarcir ou reparar as perdas e danos, a responsabilidade civil. Então vejam, senhores, que o arcabouço legislativo que caracteriza o direito civil sinaliza a nós todos que o direito civil tem como objeto as normas jurídicas que disciplinam as relações jurídicas, de uma forma geral, entre os particulares, estabelecendo obrigações, estabelecendo direitos reais, estabelecendo os vínculos de parentesco, estabelecendo as consequências do falecimento e da sucessão hereditária. Esse é o objeto do direito civil. São normas jurídicas que disciplinam